Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao quarto episódio da terceira temporada de Começar Direito. Bom, gente, então vamos lá, dando continuidade aí à nossa sequência de vídeos, né? Nessa terceira temporada a gente está enfatizando o aspecto da prática já na fase de judicialização. Nas temporadas anteriores eu falei mais do procedimento investigatório e tudo mais, já dei algumas dicas lá de prática com a polícia. Agora eu quero dar algumas dicas para vocês de como lidar com algumas situações que ocorrem na prática durante a audiência. Tá bom, pessoal? Então hoje eu vou falar com vocês aqui sobre alguns vacilos que você não pode cometer durante a audiência, tá certo? Então vamos lá. Quando você está numa audiência, você tem que entrar com aquela adrenalina pulsando no sangue, né? Você tem que entrar com sangue no olho para defender o seu cliente, porque o promotor, ele não vai aliviar. Ele não vai aliviar. Então, partindo desse princípio, vou falar para vocês uma coisa que vai parecer ridiculamente óbvia, mas eu vejo isso acontecer tanto, me dá uma tristeza no coração quando eu vejo isso, me dá tristeza e raiva. Porque é tão evidente que não se deve fazer isso e é o que eu mais vejo advogado fazer. Mas quem faz mais esse tipo de coisa que eu vou dizer agora são aqueles advogados que não têm experiência ou aqueles que vivem no mundo da lua achando que a gente vive num filme americano. Dica número 1 do que você não deve fazer. Em tempo algum, jamais você deve negociar com o promotor de justiça. Onde já se viu uma coisa dessa, gente? Tem advogado que vai lá, puxa saco do promotor, achando que o promotor, por causa de meia dúzia de palavras, vai se sensibilizar do caso e aliviar o seu cliente. Pelo amor de Deus, nunca pense em fazer uma besteira dessa. O promotor de justiça é o lado negro da força. Você não tem que ir lá trocar figurinha com ele, entendeu? Ele quer a cabeça do seu cliente, ele quer realmente a punição do seu cliente. Então não faz sentido a defesa ficar trocando. Já não faz sentido o promotor de justiça ficar tomando cafezinho com o juiz, o que é teratológico, e só no Brasil mesmo, justiça de terceiro mundo, que você vai ver a promotoria de papinho tomando café com o juiz. Agora, pior do que isso, o que consegue ser pior do que o pior? É o advogado tentar trocar figurinha com o promotor de justiça. Aí vai ter gente que vai falar assim, não, mas eu sou amigo do promotor, que não sei o que, não sei o que. Bom, se você é amigo do promotor, que bom pra você, seja feliz lá com a sua amizade. Isso não tem nada a ver com a arena chamada audiência de instrução e julgamento. Ali é outra história. Então, por favor, não cometam, que isso pra mim é uma gafe técnica, é uma coisa horrível, mas que, acreditem se quiser, eu vejo de cada 10 audiências, eu vejo pelo menos em 3 audiências esse tipo de coisa absurda acontecer. Tá bom, pessoal? Dica número 2, do que você nunca deve fazer. Essa dica é meio ardilosa, porque é o seguinte, quando você está lá na audiência de instrução, você vai perceber o seguinte, dependendo do tipo de ação, você vai ter picos de tensão, né? O que são esses picos de tensão? Por exemplo, durante um depoimento, durante o interrogatório do seu cliente, no momento em que você faz uma pergunta. Então, nesses momentos, quando há justamente debates, quando há troca de informações e tudo mais, em alguns momentos há uma tendência de haver picos de tensão. Vou dar um exemplo. Você faz uma pergunta, né, para alguma testemunha, por exemplo, e essa testemunha ela não sabe responder, ou você, por estar nervoso, não consegue fazer a pergunta de maneira muito clara. Então pode acontecer o seguinte, pode acontecer do promotor ou juiz começarem a interromper você, começarem a te interromper, dizendo, doutor, o que o senhor quer dizer afinal? Doutor, dá para resumir a pergunta? E outra coisa também que o pessoal comete muito e que você não deve cometer é o seguinte, você deve prestar atenção nas perguntas para não repetir essas perguntas. Isso também acontece demais. Então, em resumo, essa segunda dica é o seguinte, preste atenção no que você está dizendo e no que você está ouvindo, para que você não repita perguntas que já foram feitas e para que a sua pergunta, quando for feita, seja recebida de maneira muito clara pela testemunha ou até mesmo pelo seu cliente, dependendo das circunstâncias. Aí, bom, e qual é a relevância disso? A relevância disso é o seguinte, você está cheio de adrenalina, você está cheio de força no seu coração, seu espírito está crepitando para defender o seu cliente, e aí de repente você faz uma pergunta que não é muito clara, dificulta a vida da testemunha, aí o promotor de justiça vira para o juiz e fala assim, doutor, para o juiz, né? Excelência, essa pergunta não tem relevância, ou não ficou muito claro, ou qual é a importância disso, e começa com isso, a esvaziar o seu potencial, a energia que você está colocando ali. Então essa dica que eu estou dando é uma dica muito séria, uma dica que vocês não ouviram ninguém dizer. Você tem que entrar na audiência e se manter altivo, auspicioso. Você não pode entrar na audiência de ombro caído e deixando o promotor de justiça falar para o juiz que a sua pergunta não é muito clara, ou pior, quando o juiz vira e fala, doutor, essa pergunta já foi feita. O que mostra que você não está prestando atenção, mostra que você não tem muita perícia, e para quem está começando, o nível de insegurança se eleva muito quando esse tipo de situação acontece. Vou até contar para vocês uma historinha.
nem é da área penal. Uma vez eu fui atuar numa audiência de família e a advogada, claramente, ela era uma advogada que estava começando. Aí, pobrezinha, ela estava muito insegura, né? E aí, num dado momento, ela levantou um questionamento sobre cobrança de pensões, de pensão alimentícia pretérita, o que não era cabível lá no caso. Eu não vou explicar aqui tecnicamente do que se tratava, mas o fato é que no momento que ela lançou essa, tipo assim, era um erro, tadinho, um erro que ela não poderia ter cometido, né? Uma falha muito básica. E aí a própria a menina que estava lá no lugar da juíza, a conciliadora, né? Ela vira para ela e fala: doutora, isso não pode, por causa dessa e daquela razão e tudo mais. A menina ficou tão nervosa, que ela levantou e foi ao banheiro. Então, assim, é uma coisa que, quando você está nervoso, tudo pode acontecer, né? E você levantar no meio da instrução para ir ao banheiro, assim, digamos, não é exatamente uma lembrança que você quer ter no futuro. Então, imagina na audiência, uma audiência de instrução e julgamento de uma ação penal. Você também não quer ficar colecionando momentos ruins. Então, preste atenção no que você fala e preste muita atenção no que você ouve. Para que quando você se dirigir à testemunha, ou seja lá quem for, inclusive o juiz, se entenda claramente aquilo que você quer, aquilo que você está querendo buscar, e para que você não seja redundante nas suas perguntas e tome um fora do juiz dizendo: doutor, essa pergunta já foi feita. Terceira dica daquilo que você não pode cometer numa audiência, tá bom? Vacilo que você não pode cometer numa audiência. Essa dica, gente, eu adoro essa dica, porque essa dica, eu posso dizer o seguinte: eu desenvolvi isso, né? Eu amolei a minha faca, a minha espada com essa dica que eu vou dar para vocês, né? É muito legal, é prazeroso isso, sabe? É uma coisa assim, orgástica. Essa dica que eu vou dar para vocês é de ouro, tá bom? Guardem isso para vocês, porque é muito legal isso. É o seguinte: imagina que você está na audiência, cheio de energia, botando lá suas perguntas e tudo mais, fazendo acontecer, extraindo da testemunha aquilo que você precisa, que é isso que você precisa fazer, precisa extrair da testemunha informação. Eu vou fazer um vídeo mais à frente de como você fazer perguntas, né? Como é que você alcança as suas pretensões através de perguntas. Existe uma técnica para você fazer perguntas em audiência. Mais para os vídeos posteriores eu vou me aprofundar mais nesses detalhes. Mas digamos que você já está lá, você pegou um caso, você sabe que aquela testemunha, por exemplo, é falaciosa, ela está mentindo, e você está marretando com pergunta e a testemunha está entregando tudo que você precisa e tudo mais. Quando o promotor de justiça começa a perceber que você está crescendo muito, assim como existem advogados que são inexperientes, né, existem também promotores inexperientes. E às vezes o promotor ele é inexperiente, às vezes ele ainda não tem muito tempo de carreira e tudo mais, e porque ele acha que é promotor, ele acha que pode chegar chegando e fazendo e acontecendo com um advogado. Aí lá nos primeiros vídeos eu comentei que o advogado tem que ser corajoso, certo? E agora eu vou mostrar para vocês como é que você mostra a têmpera da sua espada diante de um promotor de justiça inexperiente que quer fazer você de gato sapato. É o seguinte: então, gente, vamos lá. Eu vou dar ao mesmo tempo a dica do que você não deve fazer e o que você vai fazer em seguida diante da situação que eu vou narrar agora. É o seguinte: é muito comum que o promotor de justiça ele chegue chegando e acha que pode interromper o advogado. Então, o que você não deve fazer é permitir que o promotor de justiça te interrompa no momento que você está lá fazendo você está no seu debate oral, fazendo suas perguntas e tudo mais. Porque às vezes ele só vai fazer isso para cortar o teu ritmo, para te esvaziar. É claro que não é todo promotor que faz isso, mas dependendo da figura que tiver lá, ele pode querer dar uma de bobinho e dar uma tolhida em você. E aí ele vai te interromper no momento que você está ganhando ali os seus 15 minutos de brilho, de luz e de poder e de força sobre a testemunha, está arrancando tudo da testemunha, e vem o promotor e fala: mas doutor, isso aí não tem relevância, mas não sei o que, não sei o que. Bom, o que você não deve fazer? Permitir que o desinfeliz te interrompa. Você não deve permitir isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes o promotor faz essa interrupção, aí o que o advogado faz? Murcha. Ah, mas tá bom, então tá bom, excelência. Ainda chama o promotor de excelência. Não, então tá bom, excelência. Tá. Aí pronto. Perdeu o ritmo, perdeu o gás, ele conseguiu o que ele queria, ele quebrou você, a testemunha se toca, entendeu? Eventualmente, e aí você esvaziou o seu momento ali. Bom, então como é que você lida com essa situação? Como é que você está lá num debate, não sei o que, no calor da emoção, e de repente você sofre uma interrupção indevida? Meu amigo, minha amiga advogada, que está começando agora, encha o seu pulmão de ar, encha o seu coração de energia, levante a sua mão direita e diga: doutor, com licença, porque quem está falando agora sou eu, o seu momento de falar já passou. Então, por favor, respeite o trabalho e me deixe terminar a pergunta, ou seja lá o que for que você esteja fazendo. Gente, isso é um momento lindo,
Isso é um momento maravilhoso, porque o cara vem te cortar e você com a sua mão direita ou esquerda, se for canhoto, interrompe o cara e acabou o seu problema. Não deixe promotor de justiça te interromper quando você estiver fazendo pergunta. Não interessa se a sua pergunta é uma pergunta que não faz sentido, não interessa se a sua pergunta é uma pergunta que está errada, não interessa. O que você não pode deixar acontecer é essa interrupção, ela tem início, meio e fim. Então você interrompe a interrupção, você imediatamente se defende daquela intervenção ali do Ministério Público, porque o Ministério Público nada mais é do que um advogado público de interesse público. Então assim, não fica com medo de um promotor de justiça não, parte para cima. E se o cara te interromper, você interrompe a interrupção dele e faça isso cheio de vontade, cheio de energia. E aí o juiz ele vai ficar numa situação, ele fica numa saia justa. Por quê? Porque você elegantemente mandou o promotor calar a boca e ao mesmo tempo não se enfraqueceu diante da interferência dele. Ok? Beleza. Só que, gente, só para uma última dica aí antes da gente finalizar esse vídeo é o seguinte, não esqueça, tá? O mesmo vento que venta lá, venta cá. Então não vai cair na besteira de interromper o promotor de justiça quando ele estiver falando, porque ele no mínimo vai te dar um fora e vai te irritar e vai criar uma confusão, vai criar um problema dentro de outro. Não é o caso que a gente precisa fazer aqui, certo? Bom, gente, então esse foi mais um vídeo aí do Começar Direito, né? Eu sempre digo aqui para todo mundo que é uma grande alegria estar aqui participando desse projeto com vocês. Gente, quem não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva lá. Convido aqueles que não estão participando, que venham fazer parte dessa nossa comunidade, tá? Não esquece de dar um like lá na nossa página do Facebook. Eu queria muito agradecer vocês por estar aqui conosco, tá? Ah, também não esquece de clicar lá naquela notificação do sininho, para que quando a gente lançar vídeos você possa ser notificado. Gente, um forte abraço, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelas perguntas, fiquem com Deus, um beijo e até a próxima. Lembre-se que pensar é bom para todos. Um abraço, pessoal, até a próxima.